estrear com vitória na Libertadores. Melhor momento impossível para o Corinthians começar sua caminhada aí rumo ao tão sonhado bicampeonato da competição. Será que vai dar, hein? O corintiano hoje tem motivo para estar otimista. O time foi bem contra a Platense e a gente vai falar sobre isso com o Jean Oddi, com o André Kfouri, com o Vitor Birner, com o Mário Marra e daqui a pouquinho, direto do estádio, com o Paulo Calçade. Antes que eu esqueça, esse cara também foi bem, Hugo Souza, hein? 2 bolas que ele pegou, nível de dificuldade muito grande. Bola aérea, cruzamento na área, aquela cabeçada para baixo. Ele fez 2 defesas importantíssimas para ajudar o Corinthians em momentos cruciais da partida. Vitor Birner, é meio complicado escolher aí quem foi o melhor do jogo, né? Temos uns nomes importantes aí nessa noite contra o Platense. A estreia do Timão com vitória na Libertadores. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William. Boa noite a você, Marra, Jean, André, aos fãs do esporte. Boa noite. O Corinthians confirma o seu favoritismo no jogo de estreia da Libertadores. Ainda não é um time, obviamente, com a cara do Diniz, mas também quando houve, e isso me chamou muita atenção, a paralisação para hidratação ou tempo técnico, não sei como devo chamar. Cooling break. Isso, eu estou evitando o termo. A gente viu o Diniz falando para o jogador do Corinthians, eu não vou falar a palavra que ele falou porque eu não posso aqui, 3 pontinhos se errar, pedindo coragem, pedindo para o time jogar mais, para sair jogando, para começar a fazer aquilo que ele espera que a equipe consiga realizar ao longo da temporada. Contra a Platense, que é o pior time, na minha maneira de ver, do grupo do Corinthians, e na fase que o Corinthians vinha, e com o Diniz questionado, para mim, além do que é necessário, né, do que é justo no início, o importante hoje era ganhar. E aí, alguns personagens se destacaram. Eu acho que o Hugo, porque garante o resultado enquanto a partida está 0-0, para mim foi o principal. Mas a gente pode destacar o próprio Yuri Alberto, que fez, que perdeu o gol que você citou, mas acabou sendo um jogador muito importante. Oi? Essa foi a defesa. Essa defesaça. Defesaça. Né? E acho que não tem nenhum grande destaque. Alguns jogadores foram um pouco melhor. Eu acho que o resultado foi mais do que justo. O Corinthians ganha na Argentina, faz 3 pontos e vai ter os seus jogos mais difíceis desse grupo, que não é dos mais complicados, nas próximas partidas. O Yuri Alberto tem um belo... A tal da pré-assistência, né? Para assistência do Garra, a pré-assistência do Yuri Alberto é fundamental. Ele perde esse gol aí feito no primeiro tempo, uma péssima finalização, mas no segundo tempo ele foi bem. Essa pré-assistência aí para o Galo foi realmente sensacional. Pois bem, senhor André Kfouri. Pois bem, como vai? Depois de uma sequência muito ruim, melhor momento é impossível, hein? Para o Corinthians recuperar a confiança e com um treinador novo aí, apostando no jovem Kaique, dando a braçadeira de capitão para o Garro, entre outras coisas. Tudo bem, André? Tudo bem, William. Tudo bem, pessoal. Uma ótima noite a todos. Eu acho que há um destaque, sim, que é o reaparecimento do futebol do Garro, né? Sim. Com passes, com o envolvimento que ele normalmente tem, principalmente no ano de 24 e em alguns momentos 25. Mas o sumiço do Garro foi um dos grandes defeitos que o Corinthians apresentou nas últimas partidas ainda sob o comando do Dorival. O que não significa que eu concorde com a demissão da comissão técnica anterior do Corinthians, mas eu só estou pontuando em relação ao que aconteceu e era uma situação que precisava ser resolvida porque o Garro é um jogador com capacidade para ser muito influente, de diferentes maneiras. É claro que o fato, o Yuri Alberto estar em campo, estar bem em campo, independentemente do gol que ele perdeu, como você mostrou no primeiro tempo, tudo isso ajuda porque todo bom jogador como o Garro precisa de companhia. Mas o futebol dele tinha desaparecido. A gente tem que considerar os problemas crônicos que ele tem, a questão do acompanhamento, da manutenção, que precisa ser feita para o Garro estar em campo em condições de ser um jogador decisivo como ele é. Mas hoje o futebol dele apareceu e eu destaco isso. E destaco mais um outro aspecto importante que a gente teve oportunidade de perceber com mais detalhes por causa não da parada para hidratação, mas por causa do microfone que vai lá dentro do campo durante a parada para hidratação, que para mim é o principal da parada para hidratação. É isso. O nível de preocupação / atenção que o Fernando Diniz tem com os jogadores de defesa, hoje principalmente com o Gabriel Paulista. Não só no sentido de orientar a saída de bola, mas também para determinar um certo tipo de comportamento. Então, ali no primeiro tempo, ele reclamou que o Gabriel Paulista estava se desfazendo da bola com muita pressa. Ele queria que o zagueiro do Corinthians segurasse um pouco mais a bola para
chamar o adversário mais para perto, porque isso cria superioridade numérica em outra área do campo e mais espaço, é uma questão óbvia. E talvez não por acaso o Corinthians tenha conseguido 2 gols em aproveitamento de espaço, em especial o primeiro. O segundo teve a origem numa cobrança de lateral. De qualquer maneira, time adversário fraco, mesmo em casa, o Corinthians foi melhor o jogo inteiro e independentemente das condições, é muito importante não só pela situação na qual o Corinthians estava, mas por ser estreia na Libertadores, ainda por cima fora de casa, ganhar e começar a Libertadores com 3 pontos. E o Corinthians tem passado dificuldades com adversários mais fracos, seja aqui no futebol brasileiro, né? Seja já no ano passado, imagina, o Corinthians indo para a Libertadores no ano passado, aquela pré-Libertadores, lembra? Sim. Dificuldade com o adversário, que é muito inferior ao Platense, né? Então, assim, são boas notícias. O adversário é mais fraco? O adversário mais fraco do grupo? Não tem que ganhar, o que importa mas é isso. tem que ganhar e tem que recuperar a confiança. Tranquilidade, inclusive. Tem que começar a retomar a confiança e o bom futebol de determinados jogadores. E a gente falando aqui do Garro, vou até passar para o Calçade lá direto do estádio. Parece que a missão Garro, ela começa com o pé direito, hein? Calçade, tudo bem com você? Tudo bem, olá William, olá companheiros. Bom, o Diniz só veio porque o time não estava bem. E ele precisava melhorar o rendimento de vários jogadores. E é isso que ele pode fazer. Eu entendo que num primeiro momento é uma intervenção nisso, no ânimo, na crença de que o jogador pode jogar mais e melhor. Por exemplo, o Garro pode melhorar. Carrilho pode melhorar. Um cara que, se ele conseguir, seria incrível, Pedro Raul, que é um jogador que ficou marginalizado, mas por conta também daquilo que ele não entregava dentro de campo. E tem muitos jogadores para ele melhorar o rendimento. E a gente tem que entender assim, que a história do Diniz é um pouco essa. Melhorar o rendimento de jogadores e formar uma equipe competitiva. E isso está muito claro em toda a trajetória dele quando ele obteve sucesso. E ele tem no Corinthians um elenco que tem lá os seus defeitos na constituição do elenco e na construção. Por exemplo, jogadores de beirada, de velocidade. Ele foi de Kaique, e que era um menino que entrava no final com o Dorival. E o Dorival, gente, não estava errado. O Dorival acreditava no time que ele dirigia e entendia que poderia atuar de outra forma. O Diniz veio, colocou um escape, que é o garoto, uma equipe que veio para tocar bola, tranquila, atrair o adversário, jogar na velocidade. O primeiro tempo não foi bom, mas teve um lado positivo. O ímpeto do adversário, né? O Platense com a sua energia, a sua vontade no primeiro jogo de Libertadores da história. Eu vi coisas muito bonitas aqui. O slogan, o lema do Platense, né? Quando ele se refere a Libertadores, ele diz: do bairro para o continente. E subindo aqui a arquibancada para a nossa cabine, entre os torcedores, quem estava lá era o bairro. Era o bairro. Você via famílias, crianças, pessoas mais velhas, mais maduras, gente que você bate o olho e sabe que é a galera que mora aqui do lado, né? E é um clube que não tem muitos torcedores na Argentina, mas o bairro estava aqui. O bairro veio acompanhar e o bairro aplaudiu mesmo a derrota no final, porque sabe tudo o que aconteceu aqui. E do outro lado, um Corinthians que pode melhorar muito, que teve uma mudança significativa no segundo tempo. O Yuri Alberto, ele se juntava ao Kaique na primeira etapa, do lado esquerdo, com a ajuda do Garro também. E o que acontecia? Com o lado direito do Corinthians ignorado, para o Platense marcar, ficava mais fácil, vinha todo mundo, dobrava, triplicava a marcação e o jogo não saía. Na segunda etapa, o Kaique manteve-se do lado esquerdo, o Yuri Alberto veio para jogar em cima do Vitor Cuesta, que é um veterano, 37 anos, e aí o Corinthians conseguiu equilibrar um pouco mais o jogo, ter mais opções de ambos os lados, incomodar a marcação na direita, na esquerda. Então o segundo tempo, até pelos números, foi um segundo tempo muito melhor do Corinthians em relação à primeira etapa, mas tem decisões do Diniz nesse primeiro confronto? Tem. Teve tempo para treinar? Não. Ele teve tempo apenas para tomar decisões. E a decisão foi
vai jogar o Kaique, vai ser o escape. E o Kaique faz o primeiro gol. Foi isso que o Diniz teve tempo. E o legal aqui da cabine, às vezes a imagem não mostra porque ela está focada num determinado jogador. A cada lance, bola parada, tinha uma reunião no Corinthians. Era a reunião do Mateuzinho com o Gabriel Paulista, era o Ranieri conversando com o André. Sabe aquilo que você ouviu no vestiário e está tentando fazer dentro de campo? E está tentando buscar ali um entendimento, embora todos eles, jogadores do Corinthians, jogadores acostumados a atuar juntos, porém tem uma nova administração. Então era importante, como disse Fábio Santos, nossos companheiros também, era importante vencer. E o Corinthians venceu. Venceu uma equipe que só tem um sentido: bola do lado, cruzamento na área. Nos últimos 9 jogos, o Platense marcou 2 gols. Gols marcados pelo Lote, que iniciou jogando. Então é uma equipe que tem uma dificuldade imensa e o Hugo defendeu aquela bola do jogo na primeira etapa, porque 1-0 poderia mudar tudo por aqui. É isso, torcedor do Timão, vitória importante do Corinthians na estreia da Libertadores, venceu o Platense por 2-0, Kaique e Yuri Alberto marcaram os gols que deu essa vitória ao Corinthians, dando um passo muito importante, estreando com vitória na Libertadores, estreando o Diniz também estreando aí no Corinthians e começando muito bem, né? É muito importante estreia em competição com vitória, estreia também do treinador com vitória, porque dá mais confiança para a sequência dos próximos jogos, né? Se tropeça, já pensou aí, se tropeça na estreia do treinador, aí já ia a pressão, né? Começava já para cima do novo treinador, mas foi importante essa vitória. O Corinthians estava precisando de uma vitória, vinha numa sequência não muito boa. Concordo com o que o Paulo Calçade falou aí no vídeo. O Diniz ele não teve tempo para treinar, apenas para tomar ali algumas decisões importantes nessa partida de hoje. O Kaique mesmo, o que marcou o primeiro gol, com o Dorival, entrava ali já nos minutos finais das partidas e hoje titular, marcando um belo gol, né? Muita personalidade ali, marcando um belo gol. E o Garro também fazendo uma grande partida hoje, marcando, dando 2 assistências. Ele que estava vindo muito apagado nos jogos do Corinthians, aí o torcedor estava até cobrando ele, mas hoje foi muito bem. E o Yuri Alberto, né, como sempre, um dos destaques aí nessa vitória do Timão contra o Platense. Foi um resultado muito importante. O Corinthians conquista esse resultado gigante nessa partida fora de casa. O Diniz estreando muito bem com essa vitória na Libertadores. Destacar também a atuação do goleiro Hugo Souza, ele que foi muito importante nessa partida de hoje. Ali no primeiro tempo teve um lance, né, que ele acabou defendendo, uma linda defesa no primeiro tempo, após uma cabeçada. Não foi muito exigido no jogo de hoje, mas quando foi exigido, compareceu ali e fez diferença, né? Um baita goleiro aí, sempre sendo um dos destaques aí quando o time precisa, ele está lá pronto e ajudando. As notas aqui do público, né, para os jogadores nessa partida de hoje: o goleiro Hugo Souza, nota 8.2, o Mateuzinho 6.4, Gabriel Paulista fez um bom jogo hoje também, 6.8, ele não comprometeu, contribuiu ali na saída de bola, fez um bom jogo. Gustavo Henrique 7.1, um bom zagueiro, né, sempre fazendo boas partidas no Corinthians, muito regular. O Matheus Bidu 6.5, a Raniel 6.4, o Alan que entrou no segundo tempo 3.7, já na reta final. O André foi substituído também, 6.4, fez um bom jogo hoje também. O Carrilho que entrou no segundo tempo 4.6, o Breno Bidon 6.3, o Garro 8.6, né, ele que foi o capitão do Corinthians nessa partida de hoje, deu assistência aí para o Kaique e também para o Yuri Alberto marcarem os 2 gols nessa vitória de hoje. O Linga entrou no segundo tempo 5.5, Kaique 8.2, aproveitando muito bem a oportunidade entre os titulares e fez um belo gol ali no primeiro tempo. O Vitinho também entrou na reta final do segundo tempo, nota 4.8. Yuri Alberto, nota 8.1, marcou o gol também, perdeu chance clara nos acréscimos do primeiro tempo, mas se redimiu, participou
do primeiro gol do Timão, que balançou as redes, né, aos 24 minutos do segundo tempo. Eu falei que o gol do Kaique foi no primeiro tempo, desculpa, foi no segundo tempo aí o gol do Kaique. Pedro Raul, 4.1, e o Fernando Diniz, nota 7.9, a estreia do novo treinador. Deixou boa impressão. É claro que ele não teve tempo para treinar o time, mas deixou boas impressões, né? E eu acredito que com a chegada de um novo treinador, dá uma chacoalhada ali, uma melhorada no ambiente, o Corinthians tem tudo para fazer boas partidas. É isso, deixa aí a sua opinião, o seu like para estar fortalecendo. Valeu e até o próximo vídeo.